Hola a todos. Vamos a empezar nuestras clases de español. Yo soy la profesora Emily, trabajo en el campus de Tabuleiro do Norte e estamos aqui para empezar com nossas classes de espanhol para el Enem. A competência do espanhol é a competência 2. Ela diz o quê? Que devemos conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Então, a partir dessa competência geral do Enem, nós vamos trabalhar 4 habilidades. Em cada módulo, nós vamos trabalhar uma habilidade e tentar detalhar o máximo possível para vocês como vai ser essa prova, como vocês vão fazer para aproveitar o melhor possível do tempo disponível para responder as 5 questões de espanhol. Lembrando que são só 5 questões, mas que elas são definitivas e decisivas para melhorar a pontuação de vocês com relação à prova como um todo. Independente do curso, independente das suas disciplinas preferidas, a prova de língua estrangeira ela é fundamental para que você consiga uns pontinhos a mais, mas sem perder tempo, ok? Então vamos lá. Começando hoje a habilidade 5. O que é que essa habilidade 5 vai trazer de informação para a gente? Que a gente vai precisar associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então a gente vai começar bem do princípio mesmo, literalmente. A gente vai começar fazendo aquela visão geral da prova, sabendo como vamos trabalhar esse texto, a melhor maneira de resolver essas questões, pensando sempre em respondê-las no mínimo de tempo possível, para a gente não perder muito tempo, beleza? Então vamos lá. O texto da prova de espanhol, ele vem em espanhol, tá? Mas não dá para se desesperar, é somente o texto que vai vir em língua espanhola. As questões, o enunciado, as opções vão estar em língua portuguesa. Só aí a gente já ganha um tempo bacana, porque a gente não vai precisar saber tudo da língua. A gente vai ter que ter uma noção básica por causa do texto. Mas eu vou trazer ótimas dicas para vocês, vocês vão conseguir resolver essa prova da melhor maneira possível. Principal informação de todas, atenção, não esqueçam, eu vou trazer essa informação sempre em todas as aulas. Não precisa traduzir todas as palavras do texto. Pessoal, é uma coisa rápida, tem que ser uma leitura dinâmica, uma leitura interpretativa, geral. Não precisa se deter em todas as palavras. Até mesmo porque, como eu falei anteriormente, a nossa questão vem em português. Então, a gente não precisa conhecer o texto todo a fundo. Vamos apenas ter uma noção geral dele e nos deter na informação que a questão pede, ok? Seguindo, também vai ser preciso identificar palavras semelhantes para facilitar a compreensão do texto. Como assim, professora? Você vai procurar palavras que são parecidas, que têm o mesmo significado, e isso vai facilitar a sua compreensão geral do texto. Assim, a gente consegue ganhar aí um bom tempo, já que o espanhol e o português são bem parecidos. Esse é o pulo do gato da prova de espanhol. Como as línguas são próximas, a gente consegue adiantar bastante o significado do texto. E as que não são próximas, também vou trazer dicas nas próximas aulas para que vocês consigam entender o significado sem se deter muito tempo naquela ideia principal do texto, ok? Também é preciso, eu quero muito que vocês leiam o texto em língua espanhola. Ah, professora, mas eu não sei muito espanhol. Mas você não vai ler em voz alta, você vai ler só para você. Então, tranquilidade, calma, paciência, você vai lendo o texto todo em espanhol, sem traduzir, tentando entender ali a ideia geral, tentando compreender do que se fala o texto e fazer assim essa abordagem máxima, macro, certo? E também, após a leitura do texto, você leu ele lá todinho em espanhol, a gente passa para a leitura da questão. É fundamental que você leia essa questão prestando bastante cuidado, bastante atenção no que ela pede. O que essa questão está querendo de mim? O que essas opções estão me dando de possibilidade de resposta? Então, você lê todas as questões, lê toda a questão, todas as opções e volta para o texto. Professora, eu vou ter que voltar para o texto? Sim. Só que agora a sua leitura ela vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque você vai se deter somente no que a questão quer, no que a questão está pedindo de você. Então,
A partir do momento que você lê as opções, automaticamente você já vai fazer uma relação com o que você já leu do texto e vai entender onde procurar a informação que você precisa. Então, você não precisa ler o texto todo novamente. Você vai em busca daquele parágrafo, daquela estrofe, onde está a informação que você precisa. Voltou ao texto com esse olhar direcionado para a temática da questão, pronto, você vai identificar a opção correta. Dessa forma, você ganha tempo, você consegue ter uma certeza maior da sua resposta, porque você está achando ela no texto, e consegue resolver a questão de forma mais fácil, ok? Uma informação muito importante que eu preciso que vocês se atentem também. Evitem fazer inferências pessoais. Então, vamos evitar colocar a nossa opinião sobre aquela temática. Vamos supor que estamos falando no texto sobre os vegetarianos. Ah, professora, mas eu não concordo, eu acho que a pessoa precisa comer carne. Nós evoluímos comendo carne. Tudo bem, é a sua opinião, mas não é sobre isso que o texto fala. O texto vai trazer um ponto de vista, o texto vai trazer uma informação ou de um dado científico ou de uma pesquisa que foi feita e você vai se ater a esse fato. Se a pesquisa que está lá está dizendo que com vegetais, nós, seres humanos, podemos evoluir também, assim como evoluímos com o consumo de carne, beleza, você vai de acordo com o que o texto está informando, independente de se você concorda ou não. O momento que você vai poder fazer alguma inferência nessa prova do Enem é lá na redação, quando você vai colocar o seu ponto de vista, outros detalhes mais que vão ser aprofundados na redação. Mas nas questões de língua estrangeira e nas questões da prova como um todo, que são de marcar, né, tem opções para você, você tem que se ater à informação que está no texto, beleza? Seguindo então. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês algumas informações, algumas dicas para a gente poder fazer essa compreensão textual de uma forma mais sucinta, mais tranquila, tá certo? Primeiro ponto, é preciso que a gente faça uma prática dessa interpretação de texto. Tudo que a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa praticar. Então, leiam provas anteriores, façam leituras de textos em espanhol, façam leituras de jornais. Tudo isso vai ajudar na sua compreensão de forma geral dessa prova de espanhol, certo? Outra, aplique técnicas de leitura. Eu vou trazer algumas técnicas aqui para vocês nos próximos slides, mas a gente pode também aplicar técnicas que podem ser utilizadas não só para a prova de inglês ou espanhol, mas também para a prova de português, para as provas de história e geografia que tem textos maiores. Então, tudo isso vai facilitar a sua resolução de questões. Não esqueçam que a prova do Enem ela é bem longa, são muitas questões em pouco tempo de resolução, então a gente precisa trabalhar, além do conteúdo, a forma de interpretar essas questões, para que a resolução seja sempre mais rápida, porém precisa, ok? Vocabulário. Terceiro ponto é muito importante. Você ter um vocabulário da língua que você está estudando facilita bastante essa resolução. Por quê? À medida que você conhece mais palavras naquele idioma, você consegue automaticamente depreender melhor os significados dela dentro do texto. Então, isso vai facilitar também o seu processo de resolução das questões. 4, faça uma revisão da gramática. Nós vamos fazer isso aqui também, tá? Nós temos outros módulos para frente e vamos trabalhar um pouquinho de cada ponto gramatical que é importante para essa prova, para essa compreensão textual. Então, já adiantando um pouco, nossas próximas aulas sempre vão estar focadas em temas gramaticais que possam ajudar nessa interpretação de textos, ok? 5.5 também muito importante, tenha cuidado com os falsos amigos. O que são os falsos amigos? São aquelas palavras que são muito semelhantes, muito parecidas com palavras que tem na nossa língua, mas que o significado é totalmente diferente. Nós também vamos ter uma aula só para falar sobre os falsos amigos, tá? Então, não se preocupem que a gente vai reforçar esse ponto mais na frente. Outro ponto bem importante, fique por dentro das atualidades. Não custa nada, tá, gente? Hoje em dia, com as redes sociais, fica bem mais fácil da gente ter acesso a pessoas que falam espanhol, a jornais que transmitem suas notícias em espanhol.
Então, até mesmo num simples passar de telas da sua rede social, no seu momento de lazer, você está ali enriquecendo o seu vocabulário e melhorando o seu quesito atualidades, sabendo do que está sendo tratado no mundo, o que está sendo abordado, o que está sendo comentado. Isso vai facilitar também na resolução das nossas questões. E treinar com provas anteriores. Eu acredito que todos os professores dão essa dica, mas nas provas de língua estrangeira isso ajuda bastante, porque você consegue ter uma ideia de como essa prova vai se apresentar para você, já que só são 5 questões, mais uma vez falando, não podemos perder tempo com elas, tá bom? Elas vão servir só para aumentar a nossa nota. Passando então para algumas estratégias, como eu disse a vocês anteriormente, que ia passar para vocês, a gente tem aqui 3 pontos fundamentais para fazer uma boa leitura desse texto. Primeiro ponto, analisar título, fonte e a imagem, se houver. Por que esses 3 pontos são importantes? O título, porque a partir do título a gente consegue ter uma ideia geral do que vai tratar, do que vai abordar o nosso texto. A fonte, porque a gente consegue saber que tipo de texto é esse. Se é um periódico, né, um jornal, se é uma charge, se é uma tirinha, se foi tirado de uma obra literária. Então, isso facilita bastante para a gente saber qual é esse texto, como ele foi ambientado, como ele foi produzido, com que fim, com que objetivo, tá certo? E a imagem, ela geralmente faz um resumão bem básico, né, do que vai ser abordado no texto. Então, a imagem também ajuda bastante nessa compreensão geral da ideia central do texto. Ler bem o enunciado. Então, esse enunciado da questão, que, lembrando, vai estar em língua portuguesa, ele é o que vai nos direcionar para o que nós precisamos buscar no texto como informação. Então, é importantíssimo que vocês leiam bem para entender o que a questão está pedindo e não cair no erro de entender errado e acabar marcando uma opção que não tem nada a ver com a história, certo? E, por último, né, ao fazer a leitura do texto, lembrando que nós vamos ler o texto em espanhol, para não perder tempo tentando traduzir todas as palavras. Quais são as 2 dicas que eu dou para essa leitura em si do texto? Se você não souber o significado de uma palavra, você tenta entender o contexto, tenta entender a frase toda. Não deu, continuou com a dúvida? Ignora essa palavra e segue a leitura. Você pode até marcar ela com um tracinho embaixo, um círculozinho, só para você ter uma ideia de que ali não ficou muito claro. Caso você precise voltar nesse trecho, você já vai com consciência de que ali tem alguma coisa que vai lhe chamar a atenção. Mas, no geral, é basicamente isso. Lê o texto, preste atenção nas fontes de onde esse texto foi tirado e fazer esse âmbito geral. Não entendeu alguma palavra? Passa adiante. Deixa ela ali marcadinha só para você saber que ela ficou em segundo plano, ok? Então, essas são algumas dicas de leitura para vocês que vão ajudar bastante nessa resolução mais direta da questão de espanhol. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada tipo de texto que pode surgir na prova de espanhol do Enem. O primeiro tipo de texto são os textos de periódicos, que são os jornais, certo? Os jornais, geralmente, eles são escritos em terceira pessoa. O que é que isso quer dizer? Que é aquele texto mais impessoal, onde a gente não vai encontrar uma opinião formada, e sim a apresentação de um dado, de um fato, de uma pesquisa, qualquer coisa desse tipo, ok? É uma transmissão de uma notícia. O tema geralmente é mais abrangente, pela própria natureza do jornal, ele já tem essa natureza de abordar o tema de forma mais abrangente, e ele tem uma linguagem mais fácil e acessível, já que esse jornal ele é distribuído e divulgado para a população como um todo, independente de cor, credo, classe social. O jornal ele tem um alcance grandioso, um alcance geral. Então, essa linguagem ela já é mais simples e mais acessível, ok? Eu selecionei aqui para vocês alguns temas que costumam aparecer nos jornais, né, nas notícias de jornais que são utilizadas na prova do vestibular, para que a gente possa sempre estar atento a essas temáticas quando estiver fazendo os nossos estudos. A gente vai encontrar temas relacionados à sociedade, né, temas sociais, temas esportivos, temas culturais,
temas relacionados a finanças, política, tecnologia está muito em alta hoje em dia por causa do processo que passamos recente de pandemia. A gente vai ter também temas falando sobre longevidade, sobre saúde, sobre relacionamentos, natureza. Então, essas são temáticas que vão ser recorrentes nesses textos jornalísticos. Eu selecionei aqui também para vocês os principais jornais que trazem notícias em língua espanhola. A gente tem o El País, o Clarín, La Nación, El Universal e El Tiempo. Todos esses jornais, eles têm páginas nas redes sociais que trazem trechos das reportagens que são mais informadas, que são mais noticiadas. Então, é importante vocês colocarem para seguir, pelo menos até o dia da prova, para vocês estarem recebendo essas notícias diariamente, à medida que estiverem até lá de forma bem descontraída, passeando pelas redes sociais, vocês vão estar recebendo informações em espanhol. Agora vamos para um outro tipo de texto que também é muito abordado, que são os textos literários, que são aqueles de obras literárias, né, dos grandes escritores. Nesses textos a gente vai ter um vocabulário um pouco mais rebuscado, uso de figuras de linguagem, que são aquelas metáforas, metonímias, que são utilizadas para dar um efeito maior no texto, por isso que temos que ter mais cuidado para não confundir o sentido daquela frase. E além do texto, há a intenção de transmitir uma mensagem, às vezes uma moral, às vezes uma fábula, né, que traz sempre aquele ponto de reflexão. Então, esses textos literários já vão ter essa abordagem mais flexível, né, aquela abordagem mais subjetiva. Aqui eu também trouxe os principais escritores, né, que são utilizados nas provas do Enem. Eu coloquei algumas informações sobre eles, que vai estar disponível para vocês nos PDFs, que vão ser passados durante as aulas. E nós temos 3 bem importantes, que são o Gabriel Garcia Marques, o Mário Benedetti e o Eduardo Galeano. Então, é bom dar uma pesquisada, dar uma lida nos textos deles, que são textos muito bons, vocês vão gostar muito da leitura. E, além do mais, podem vir, sim, nas provas de língua espanhola do Enem, ok? Passamos também para um outro tipo de texto que é muito abordado no Enem, que são os classificados e anúncios, que são aquelas propagandas mesmo do dia a dia, propaganda de televisão, propaganda de rádio. Quais são as características principais desses textos? Os verbos geralmente são um imperativo, eles usam o imperativo, por quê? Porque a intenção é de dar uma ordem, fazer um chamamento, trazer a nossa atenção para aquele produto, fazer com que a gente tenha interesse, queira comprar, queira consumir aquele produto. Eles também utilizam figuras de linguagem, assim como os textos literários, e às vezes utilizam o próprio slogan da marca para compor a mensagem. Então, geralmente, esses classificados e anúncios, eles têm essa pegada mais de imagem com texto, fazendo esse jogo entre essas duas partes da comunicação para a gente poder entender o sentido da mensagem, ok? Também temos muitas historietas, que são as histórias em quadrinhos, né? O que é mais importante para a gente observar nesses quadrinhos? Primeiro, a relação entre as personagens, se são amigos, se são irmãos, se são namorados, se são parentes. As expressões faciais e corporais, que às vezes não tem texto, mas a própria expressão do personagem já nos indica algo, já nos indica alguma mensagem, e o entorno no qual a história se desenvolve. Se passa no campo, na praia, na cidade, no escritório, na escola, então tudo isso vai fazer diferença com relação à nossa compreensão da historinha. Eu trouxe aqui os 3 principais personagens, né, de histórias escritas em língua espanhola, que são o Gaturro, que é como se fosse o Garfield, né, que é americano, mas ele é argentino, a Mafalda e o Condorito. O Condorito é como se fosse o nosso Zé Carioca. Então, esses 3 personagens, eles são bem recorrentes, eles aparecem bastante nas provas do Enem. Então, seria bom vocês darem uma pesquisada na internet com textos, né, historinhas deles, para a gente poder ficar um pouquinho mais familiarizado. Também temos, nas provas, modelos de charges. Qual a diferença da charge para a história em quadrinho? A charge, ela vai ter um tom mais humorístico e também um pouquinho de crítica.
Às vezes uma crítica social, às vezes uma crítica política, uma crítica quanto ao cenário econômico. Então, além de ser desenhada em quadrinhos, em personagens, a charge tem essa característica de ser um pouco mais crítica, né, de fazer um chamamento ali para a gente ter atenção com algo. As temáticas utilizadas também são temáticas atuais, relacionadas a eventos sociais ou políticos, por isso que é bom a gente estar sempre antenado ao que está acontecendo ao nosso redor, e elas relacionam o humor com a crítica que se pretende fazer. E, além disso, provoca a curiosidade e a atualização do aluno. Então, como eu já venho falando desde o início, é bom a gente estar sempre se atualizando para a gente poder entender qual a ironia, qual a crítica que aquela charge está fazendo para a gente, ok? Eu trouxe aqui 2 modelos, né? Esse é o Frank e o Ernest. Eles estão conversando e o Frank fala para o filho: entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Então, qual é a crítica que a gente percebe aqui nessa história? Que o personagem está acostumado com gravações, né? Com chamadas de atendentes virtuais. E quando ele atendeu que era uma pessoa, ele se assustou, ele entrou em pânico. Então, o tom de crítica está no fato do personagem estar desacostumado com esse atendente pessoal, né? Com uma pessoa realmente atendendo. Aqui na Mafalda, ela diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Ou seja, ela faz a crítica utilizando a comparação do dedo indicador com algo que ela ouviu no jornal, já que ela é uma criança, né, ela pode não ter entendido muito bem, que fala sobre um indicador de desemprego. Então, a gente vê aí que é uma crítica, não é só um quadrinho comum, é uma charge porque ela traz um tom de crítica, ok? Então, passamos agora para a resolução das questões. Eu trouxe 2 questões para a gente resolver e a gente poder fazer esse apanhado geral de tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. A primeira questão, a gente tem um texto mais completo, né, com o seguinte título: Revoluciona la arquitectura china, levantar rascacielos em 19 dias. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, do jeito que eu ensinei a vocês no início da aula, lendo tudo em espanhol sem se deter nas palavras tão devagar, fazendo aquele compasso para poder a gente entender o texto como um todo. Un rascacielos de 57 pisos no llama la atención en la China del siglo XXI, salvo que se haya construido en 19 días, claro. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Broad Sustainable Building, BSB, uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de aire e de equipos de aire acondicionado para grandes infraestruturas, que agora se ha empenhado em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular pré-fabricada. Como subraya seu presidente Zhang Yu, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpia. Esse último término, además, lo utiliza tanto para referir-se ao polvo que se produz em la construção, como ao polvo que se produz como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y permisos varios. Quiero que nuestros edificios alumbren una nueva era en la arquitectura y que se conviertan en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, sentencia. Es como montar un Lego. Apenas há subcontratação, lo qual ajuda a manter um custo baixo e um controle de qualidade estricto, e nos permite eliminar também a corrupção inerente ao sector, explica a vice-presidenta de BSB e responsável do mercado internacional, Jin Yan. Então, este texto está disponível na página de El País, como eu falei para vocês, foi tirado de um jornal. Então, o primeiro passo eu fiz todo. Li o título, o subtítulo, a fonte de onde foi retirado e li o texto todo em espanhol. Professora, teve muita coisa que eu não entendi. Não tem problema. Vamos seguir agora para a segunda etapa, que é a leitura da questão e das opções.
Ele diz assim: no texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia, que foi aquele último adjetivo que ela usou para qualificar a empresa dela. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura. Vamos ver as opções. A. Reduz o contingente de mão de obra. B. Inibe a corrupção na construção civil. C. Facilita o controle da qualidade da obra. D. Apresenta um modelo arquitetônico conciso. Ou letra E. Otimiza os custos da construção de edifícios. Eu já sei que a minha questão está pedindo algo relacionado a essa palavra límpia no texto. Então, vamos voltar ao texto. Aqui no meio do parágrafo, do primeiro parágrafo, ela diz assim, ó, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpa. Até aqui, todas as palavras semelhantes ao português, nenhum problema com elas. Vamos ler a frase seguinte, que é onde vai estar a nossa resposta. Ele diz assim: esse último término, ou seja, o límpia, que é o que a questão pede, além, né, ademais, lo utiliza tanto para referir-se ao pó que se produz na construção, ou seja, se as peças já vêm pré-moldadas e pré-fabricadas, não vai ter pó. Então, vai ser muito mais limpo. Só que ela utiliza o limpo para dois sentidos. Qual é o outro sentido? Como também aos gruesos sobres, que seriam grossos envelopes, que costumam circular por baixo das mesas das representações, das instituições e permissões várias. Ou seja, aqui ele está falando dos dinheiros que são pagos como propina para que os empresários possam ter as liberações, as autorizações de construção. Então, ela usa o adjetivo limpa tanto para falar da ausência de pó, já que vem tudo pronto, como para falar limpo, sem propina, sem pedir ajuda a ninguém, sem pedir favor, sem ter que pagar por aquilo ali. Então, passando novamente para as nossas questões, a gente vê que o item correto é o item B, que diz assim: inibe a corrupção na construção civil. Então, a partir dessa informação, que ele faz essa comparação entre os dois tipos de limpeza que ele quer, né, que é a limpeza entre aspas, a gente consegue perceber que ele quer inibir essa corrupção. Se já vem tudo pronto, não tem que ter autorização de nada, não tem que ter permissão de nada, é só autorizar e vamos embora com a obra. E no instante eles terminam, como ele diz no início do texto, que um arranha-céu de 57 andares é construído em 19 dias. Então essa é a revolução, por isso que ele fala revolução na arquitetura china, porque a gente consegue construir muito mais em menos tempo, ok? Passamos então para a segunda questão. Na segunda questão, a gente tem uma imagem de um muro pintado. A gente vê que é um muro de uma região urbana, né? Tem muitos prédios ao redor. E a fonte, né, do nosso texto diz assim: Ação Poética Lima, disponível em twitter.com. Ou seja, essa imagem foi tirada do Twitter. Como eu falei para vocês, a importância das redes sociais para a gente se atualizar para a prova do Enem. O texto é o seguinte: a gente já analisou a parte visual, analisou a fonte, agora vamos analisar o texto. No supe que ponerme e me puse feliz. Aqui a gente tem um verbo também muito parecido, né, porque é semelhante ao português, que é o ponerme, né, que é o sentido de pôr. E vamos ver o que a questão quer de nós. Ele diz assim: nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner, que é o verbo pôr. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica A, início de ação, B, mudança de estado, C, conclusão de ideia, D, simultaneidade de fatos ou E, continuidade de processo. Então, vamos voltar lá no texto para a gente saber qual é esse outro sentido. Voltando. Ele diz assim, ó, no supe que ponerme. Então, nesse primeiro é o que ele diz lá na questão, que é o sentido de vestir. Eu não soube o que eu ia vestir, então o que foi que ele fez? Me puse feliz. Ou seja, eu me coloquei, eu me converti
numa pessoa feliz. Sendo assim, a nossa opção correta é a letra B, que indica uma mudança de estado. Ele não sabia como ia ficar naquele dia e resolveu se colocar, falando assim bem redundante, feliz, para que aquilo ali não atingisse o dia dele e ele tivesse um dia mais produtivo. Aqui a gente encerra a nossa segunda questão da aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula.